paz de Cristo, meu amado irmão, meu amigo, ouvinte da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Damásio e mais uma vez quero compartilhar com você a revelação do Reino de Deus, tudo aquilo que o Senhor tem nos inspirado, nos mostrado na sua palavra, a verdade bíblica. Então, seguindo o entendimento que já mostramos em outros vídeos anteriores, quando falamos da herança, a herança prometida a Abraão, a herança de terra, na Terra Santa, que por extensão chega até nós, a Igreja de Cristo, o verdadeiro herdeiro. Nesta ocasião, quero mostrar, nesse pequeno vídeo, que não há nenhuma incoerência da parte de Deus, não há ideias contrárias na Bíblia, a Bíblia não se contradiz em momento algum. A herança é na terra. Todos os textos convergem para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, quando assumirá um reino sobre a terra e distribuirá essa herança com os santos. Mas existe um texto bíblico, não é, que parece dar a entender algo diferente. Será que o apóstolo Pedro tinha a ideia de obter uma herança incorruptível no céu? E é esse texto que nós vamos analisar agora para que tire todas as dúvidas. Não pode haver duas expectativas. Ou a herança é sobre a terra, ou a herança é no céu. As duas coisas não são necessariamente uma realidade. Então eu quero mostrar a você o que está escrito na Palavra de Deus, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 3, o apóstolo diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O verso 4, que é o texto em português que nos causa certa dúvida. O texto diz assim: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada a revelar-se no último tempo. Quero ler novamente o texto que nós estamos analisando. O verso 4 diz assim: para uma herança incorruptível, vírgula. Primeiro detalhe destacado nessa fala de Pedro, nessa carta escrita por Pedro, é que a herança é incorruptível. Perfeito. Será que ele está falando de uma herança celestial? Será que ele está falando da Nova Jerusalém? Eu creio que não. Quero mostrar a você dentro do contexto. Sem mácula. Uma herança sem mácula, sem nenhuma coisa errada, sem nenhuma contaminação com o mal. A palavra de Deus diz imarcessível, que quer dizer que não desvanece, que não perde o seu brilho, não perde o seu fulgor, não desbota, não estraga, né? E o texto segue dizendo, outra vírgula, reservada nos céus para vós outros. Então, lendo esse versículo assim de maneira isolada, parece dar a entender de que existe uma herança incorruptível reservada nos céus. Muito bem, mas vamos ver o contexto dessa palavra do apóstolo Pedro. Primeiro ele fala no verso 3 sobre a ressurreição de Jesus, né? A viva esperança mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Então, dentro do contexto, o apóstolo Pedro está falando de ressurreição, de volta à vida. E no verso 5, diz a mesma coisa basicamente, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, que vai se manifestar no tempo do fim. Então percebam que no verso anterior diz a respeito da esperança de sermos à semelhança do Senhor Jesus Cristo, ressuscitados dentre os mortos. E no verso seguinte, no verso 5, fala dessa mesma esperança, que somos guardados, né, mediante a fé, para a salvação. Ressurreição e salvação é o contexto, é o que está dentro da mente do apóstolo Pedro, estava na mente dele quando ele citou essas palavras. Mas, de qualquer maneira, o texto diz uma herança. E a palavra herança diz respeito a herdar ou uma terra,
não é? Uma propriedade, um bem ou um título. No caso dos cristãos, a nossa esperança de herdar também tem a ver com título. Nós seremos um reino sacerdotal, por exemplo, mas também fala sobre terra, herança de terra. Será que só isso que a palavra herança liga dentro do contexto bíblico neotestamentário? Eu quero mostrar a você, na palavra do próprio Senhor Jesus, que fala de herdar também, de herança, mas não necessariamente está falando sobre terra e muito menos de uma terra no céu, alguma expectativa de herdade no céu. Mateus capítulo 19, verso 29, você pode acompanhar aí na sua versão de Bíblia, né? A minha é a versão Almeida Revista Atualizada. Mateus 19, verso 29 diz assim: E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Perceba que o Senhor Jesus, nosso Rei, Salvador, o Verbo vivo encarnado, o Logos de Deus, ele usa o termo herdar, herança, mas relacionado à vida eterna, à condição que os santos vão desfrutar quando estiverem imortais, imortalizados. Ele não fala aqui de propriedade, não fala nem sequer de título, mas fala da herança como sendo a vida eterna. Eu quero abrir outro texto para dar mais contexto a essa nossa análise. Hebreus capítulo 1, verso 14. O autor aos Hebreus escreve assim: Não são todos estes espíritos ministradores, e dentro do contexto está falando de anjos, né? Aqueles que nos auxiliam da parte de Deus para que alcancemos as nossas bênçãos, a nossa promessa. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar. Eles trabalham para aqueles que vão herdar, os que hão de herdar a salvação. Mais uma vez, a herança aqui diz respeito à salvação, e não necessariamente a bem ou a um título. E eu quero concluir essa primeira parte dos textos bíblicos com Colossenses, capítulo 3, verso 3. O apóstolo Paulo agora. A palavra do Senhor diz assim para nós, né? Porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, a primeira parte do texto, Paulo fala que nossa vida não é essa que estamos desfrutando agora nesse mundo tenebroso. A nossa verdadeira vida está oculta no céu. Perceba que o apóstolo Paulo não está falando de nenhuma herança física, nenhuma herança de bens, muito menos da Nova Jerusalém. Mas está se relacionando ao fato de nós termos a esperança de que esta vida que estamos vivendo aqui, ela vai sofrer uma transformação na vinda de Cristo. Então a nossa verdadeira vida está com Ele, com o Senhor Jesus Cristo, que está assentado ao lado do Pai. Ele é que vai nos dar a nossa verdadeira condição eterna quando Ele vier. A vida que agora temos é mortal, é temporária, não é? Passamos pelo processo da morte, mas quando o autor da vida descer do céu, Ele nos introduzirá num novo estado, imortal, perene. A nossa verdadeira vida começará a partir da nossa glorificação. Hoje está oculta com Ele no céu. Perceba que isso faz paralelo com o texto de Pedro. Não é? O texto fala sobre uma herança incorruptível. Eu até diria uma herança de incorruptibilidade. Então preste atenção que Pedro tem a sua mente voltada para Cristo, para o futuro, para a ressurreição dentre os mortos. Não necessariamente Pedro está falando sobre herdar qualquer propriedade no céu. Para concluir, o próprio texto de Paulo, Colossenses 3, verso 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aí desfrutaremos a herança da vida eterna.
Então, para que ninguém crie uma ideia errada de que a Bíblia tem incoerência, uma hora promete herança em Jerusalém, herança na Terra Santa, e outra hora promete qualquer herança no céu, eu quero que você entenda isso nessa ocasião. A herança é a vida eterna, que desfrutaremos, não é? A glorificação na vinda de Cristo, que nos introduzirá na herança prometida pelos profetas e pelo pai Abraão, a herança sobre a terra. Para não ficar nas minhas palavras somente, eu espero que os textos bíblicos te esclareçam sobre isso, mas eu quero reportar agora a esperança da igreja primitiva, como tenho feito nos últimos vídeos. Eu creio que a nossa fé tem que ser comparada com um dos primeiros heróis da fé que morreram, deram a vida pelo Evangelho. E a igreja primitiva recebeu o Evangelho direto dos apóstolos ou dos seus sucessores bispos. Eu quero destacar nesse momento, nessa oportunidade, dar um testemunho de mais de 1.800 anos atrás, do ano 150 da era cristã, entre o ano 150 e o ano 160, existiu Justino o Mártir. O Mártir porque perdeu a vida pelo Evangelho. E Justino escreveu no seu diálogo com Trifão o seguinte, eu quero que você ouça, como a expectativa dos nossos irmãos cristãos primitivos era a herança sobre a terra. Diz assim o texto do nosso irmão primitivo. Do mesmo modo, Jesus, o Cristo, fará voltar a dispersão do povo e distribuirá a cada um a terra boa. A expectativa do nosso irmão na vinda de Cristo. Embora não como aquela. De fato, aquele lhes deu uma herança momentânea. Está comparando com Josué, que introduziu o povo de Israel numa herança temporária. Mas na continuidade diz, pois não era Cristo, Deus nem Filho de Deus. Jesus, porém, depois da santa ressurreição, nos dará uma possessão eterna. Veja a expectativa do nosso irmão primitivo, né, Justino, esperar a ressurreição para finalmente tomar posse de uma terra boa, em possessão eterna. Então, as duas coisas estão ligadas. A herança no sentido de herdar a vida eterna e a herança no sentido de herdar a terra também. E eu vou concluir esse pequeno vídeo com mais um testemunho do nosso irmão Justino, que diz assim, Cristo veio conforme a virtude que lhe foi dada pelo Pai onipotente, para chamar à amizade, penitência e convivência todos os santos na mesma terra, cuja posse lhes promete, conforme foi antes demonstrado. Continua com expectativa de um dia tomar posse da terra com todos os santos. Portanto, os homens de todas as origens, sejam livres, sejam escravos, se crerem em Cristo e reconhecerem a verdade das suas palavras e dos profetas, têm a segurança de que viverão junto com Ele naquela terra e herdarão os bens eternos e incorruptíveis. Glórias a Deus, glórias ao nosso Rei e Salvador Jesus Cristo. Para analisar esse testemunho dos nossos irmãos, como a fé deles era perfeitamente direcionada para uma herança na Terra Santa para todos os santos em Cristo. Que isso possa esclarecer você que a Bíblia não tem dúvida. Não há duas possibilidades antagônicas. A herança é na terra, e é de terra, e é também de incorruptibilidade da salvação eterna que vamos desfrutar. Creia nisso, fortaleça sua fé com essa convicção, com essa verdade escrita e crida pelos nossos irmãos do passado. Que a graça de Deus seja sobre a tua vida, meu amado irmão, meu amigo. Continue perseverando em nos seguir aqui nesse canal Visão do Reino. Compartilhe com outros. É muito importante
que você faça essa palavra ser divulgada para esclarecimento de outros corações e mentes dos nossos irmãos. Compartilhe então o nosso canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém. Amém.